Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Abre aspas, na edição desta quinta-feira. Agradecendo já a sua audiência aqui conosco pelo Facebook da SP-Rio+, junto com o Facebook do jornal O Vale. E aqui comigo está, na bancada, o diretor de jornalismo da emissora, José Guilherme Ferreira. Zé Guilherme, muito bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes e telespectadores. Hoje é quinta-feira, dia 4 de outubro de 2018, dia de São Francisco de Assis, aliás, dia em que é feriado em Taubaté, né, dia do padroeiro de Taubaté, por isso aos taubatianos aí que estão acompanhando estão tranquilos, folgados, né, aproveitando a folga. Bem-vindos também a essa transmissão. Nos destaques da edição de hoje, você confere que o carro do candidato ao governo do estado de São Paulo, Major Costa e Silva, é alvo de disparos. Ele não foi atingido. Pesquisa Ibope aponta que rejeição de Jair Bolsonaro cai entre os eleitores mais jovens. E a de Fernando Haddad se mantém em alta. Presidenciáveis participam hoje do último debate nesse primeiro turno. Também termina hoje a campanha eleitoral no rádio e na TV. E em São Paulo, o Ibope continua mostrando um empate técnico entre João Dória e Paulo Scaff. O Vale do Paraíba registra superávit de mais de 3 bilhões de dólares na balança comercial. E as chuvas que causaram transtornos em Taubaté e São José, há informações, né, de como ficará o tempo aí para essa quinta-feira, já também nessa edição. E no esporte, o Taubaté decepcionou a torcida jogando em casa e empatou sem gols com o Novo Horizontino pela Copa Paulista. Este e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre aspas. Jornal Abre aspas. Retornando com a edição desta quinta-feira e já, mais uma vez, agradecendo a sua audiência. Deixe nessas transmissões aí, tanto do Facebook da SP-Rio como também do Facebook do Jornal Vale, o seu comentário, a sua mensagem. A gente começa a edição de hoje com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Enquanto as sucessivas pesquisas mostram Jair Bolsonaro e Fernando Haddad no segundo turno, se distanciando dos demais candidatos à presidência, Ciro Gomes, que ainda os avista de binóculos, disse ontem que é preciso que o povo brasileiro tenha o direito de pelo menos votar com esperança, numa espécie de chega de não. É preciso agora dizer sim em quem realmente se quer votar. Numa derradeira tentativa de mudar um cenário já cristalizado, Ciro disse ontem que aceitaria sim o apoio de Marina Silva e Geraldo Alckmin, ainda no primeiro turno, e que seria capaz de incorporar alguns tópicos dos programas desses candidatos ao seu. Nas redes sociais há uma campanha pelo voto útil em Ciro, e não só aquela feita pelo próprio candidato, mas por gente de esquerda. Esses apelos não têm aparecido nos números das pesquisas, mas seus autores não desistem da ideia, pensando principalmente na governabilidade pós-eleições. O tucano Geraldo Alckmin tem sentido na pele as defecções de aliados do Centrão, que, fisiológicos como sempre, já pularam sem cerimônia para o barco de Bolsonaro. Um manifesto de intelectuais encabeçado por FHC, de apoio a Alckmin, não alterou 1 milímetro seus números. Chico Graziano, um dos fundadores do PSDB, não só decidiu abandonar o partido, como saiu batendo em Alckmin e declarou apoio a Bolsonaro. Marina Silva escorregou para o grupo dos nanicos e de lá não sai mais. É dentro desse quadro que o cupido de Ciro lança a flecha em direção aos dois, Alckmin e Marina. Uma flecha que tem de enfrentar muitos obstáculos pelo caminho, numa missão de atração condenada ao fracasso. Já a gente acompanha as informações da pesquisa, né, da mais recente pesquisa do Ibope, mas o candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Democracia Cristã, o Major Costa e Silva, foi alvo de um ataque a tiros por volta das 10 horas da noite de ontem, na região de Mauá,
na região aqui de São Paulo. O carro em que ele se encontrava, o candidato, né, foi alvo de disparos. De acordo com a assessoria dele, 2 homens em uma moto se aproximaram do carro, onde o major estava com seu coordenador de campanha, o capitão Munhoz. Da moto foram efetuados disparos contra o veículo e ainda segundo a assessoria de imprensa do candidato, os tiros também atingiram o pneu do carro, o que fez o veículo capotar e cair em um córrego. Um dos tiros chegou a acertar o capitão Munhoz, mas ele usava colete à prova de balas e reagiu. O candidato Major Costa e Silva não foi atingido. No boletim de ocorrência registrado na delegacia do município, consta que os ocupantes da moto conseguiram fugir e ninguém ficou ferido ali, né, como a gente informou. De acordo com o relato, o Major Costa e Silva disparou contra o para-brisa do veículo para que ambos conseguissem sair do carro capotado. Tanto o Major Costa e Silva quanto o capitão Munhoz foram levados para o Hospital Santa Helena, em Santo André. Segundo a sua assessoria, a polícia investiga esse caso. Nós vamos para o intervalo. Você continue na sintonia, continue na audiência. Já já retornamos com mais informações. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com o Jornal Abre Aspas, e nós retornamos com a série de entrevistas com os candidatos a deputados estaduais e federais da nossa região. O convite foi feito para todos e a gente, nessa linha de entrevistas, nós estamos sempre separando 20 minutos para cada candidato expor aí os seus debates, expor aí suas propostas, né, falar diretamente com você, amigo eleitor, e depois mais um minutinho a mais nos finais ali, nos acrescimentos ali, para você, para o candidato se dirigir diretamente para você, eleitor. Bom, é uma forma de ajudar você já no próximo domingo, dia 7 de outubro. E justamente quem me auxilia aqui nessa entrevista hoje está, mais uma vez, o diretor de jornalismo da emissora, o José Guilherme Ferreira. E quem recebo aqui nos nossos estúdios da SP Rio Mais, em São José dos Campos, é a candidata pelo PT, a deputada federal, Júlia Martim. Júlia, eu vou colocar aqui 20 minutos para você, para a gente ir acompanhando juntos, né, o nosso cronômetro. Quero agradecer e já desejar um bom dia. Bem-vinda à SP Rio Mais. Muito obrigada pelo espaço. Quero desejar um ótimo dia para vocês aqui, nesse estúdio, o pessoal que está trabalhando, principalmente para quem está acompanhando a gente, que está num momento de decisão, né? Reta final. Reta final, e a gente está vendo nas ruas que muitas pessoas ainda não tomaram as suas decisões. Exatamente. Quero aproveitar o tempo, eu estive aqui na SP Rio Mais, no período de pré-campanha, mas quero aproveitar o espaço para me reapresentar, porque algumas pessoas ainda, como a nossa campanha é uma campanha com recursos muito, muito mais baixos do que o costuma ser o de praxe nas campanhas, né? Muitas pessoas ainda talvez não tenham tido acesso às informações dessa candidatura. Eu sou a Júlia Martim, eu sou candidata a deputada federal pelo PT, sou presidenta do PT de Taubaté hoje, sou jovem, acabei de fazer 30, já não mais tão jovem quanto diz a juventude do PT. Lá no PT dizem que jovem só até 29 anos, né? Porque eles não lembram do Suplicy, que está com quase 80 e é um grande jovem, o principal jovem do PT. Sou jornalista e nós estamos numa campanha, meu número é 1320, nós estamos nessa campanha já desde o começo, quando a gente decidiu lançar essa candidatura com um propósito muito claro de apresentar uma proposta pro Vale do Paraíba que consiga retomar os processos de desenvolvimento aqui da região, né? Eu sou presidenta do PT, mas estou nessa caminhada, apesar de jovem, dessa ser minha primeira candidatura, eu já estou nessa caminhada há muitos anos. Sou filiada ao PT desde os meus 18, quando eu pude fazer a filiação formal, mas já tive filiação interna. Comecei no movimento sindical, o Sindicato dos Bancários, logo depois no Sindicato dos Energéticos, aqui do Vale do Paraíba, onde eu trabalhava com setores de eletricidade, né? Aqui é Bandeirante, Electro. E
Logo depois ingressei na faculdade, na Universidade de Taubaté, onde eu me formei e iniciei no movimento estudantil. Fui presidenta do Centro Acadêmico de Comunicação Social da Universidade de Taubaté. Lideramos uma luta pela federalização da Unital no período do Reúne, que é quando teve a maior expansão de universidades públicas na gestão do Lula, né, de universidades públicas no Brasil. A Universidade de Taubaté atendia todos os critérios por ser uma autarquia municipal para passar a ser uma universidade federal, mas a gente não conseguiu romper a barreira da administração municipal, que sempre teve um interesse político na Unital muito grande, e nós tivemos grandes escândalos na Universidade de Taubaté, que foram as trocas de bolsas de estudo por voto, né? O Peixoto, nosso ex-prefeito lá de Taubaté, chegou a ser processado por oferecer bolsas de estudo na Universidade de Taubaté. Então, era muito difícil romper uma barreira desse uso político da universidade em prol da população. Mas, de lá para cá, a gente se engajou de forma muito grande dentro da luta pela educação gratuita e de qualidade, que pudesse ter acesso, ser acessível para todas as pessoas da nossa região e fortalecer as pesquisas aqui da nossa região, que ainda estão muito aquém. Ingressei na TV Vanguarda, onde eu fiquei por 4 anos trabalhando com produção, edição de jornais e dos programas lá da TV Vanguarda. Da TV Vanguarda, tive uma passagem na EPTV de Campinas. E, em 2014, na eleição da Dilma, quando a Dilma ganhou a eleição contra o Aécio, os ânimos estavam muito aflorados e os ímpetos raivosos das pessoas começaram a se mostrar, né? Naquele período, eu decidi pedir demissão, já com um entendimento muito grande da necessidade da democratização dos meios de comunicação, e decidi sair da grande imprensa para somar na comunicação de gestão pública. Passei aqui pela gestão do Carlinhos Almeida, na área de mobilidade urbana, onde a gente ajudou a construir o plano de mobilidade urbana de São José, que revolucionou a forma dos espaços públicos aqui na cidade, criando o conceito de corredores de ônibus, privilegiando o transporte coletivo, revolucionando a malha cicloviária daqui da cidade, com o entendimento da importância da bicicleta enquanto um meio de transporte muito útil também para o transporte de trabalhadoras e trabalhadores. Discutimos muito a questão da educação para o trânsito. Júlia, queria perguntar para você o seguinte: você tem uma ligação com a juventude, né? Sim. Apesar dos 30, ainda... E a gente vê que uma das suas bandeiras aí é a questão do mercado de trabalho para os jovens, né, que é uma preocupação nacional, mas que aqui no Vale é uma questão bastante... que tem que ser enfrentada, né? Como é que você vê essa questão do mercado de trabalho para os jovens e o que pode ser feito em termos de política lá em Brasília? Dentro dos 14 milhões de brasileiros desempregados, a maior parcela são jovens e mulheres, né? A gente vive hoje uma geração que foi a geração que mais teve acesso ao ensino formal, mais conseguiu se formar na faculdade, se desenvolver profissionalmente, e é a geração com maior índice de desemprego, né? Então, a gente conseguiu educar jovens, formar jovens para o mercado de trabalho, mas eles todos estão ou trabalhando em subempregos ou estão desempregados. Mas como que a gente faz isso lá em Brasília? Né? Como que uma deputada federal consegue ajudar a combater o desemprego? A primeira coisa é rediscutir a reforma trabalhista. A reforma trabalhista que foi aprovada num governo ilegítimo, ela foi uma reforma que retirou o direito da classe trabalhadora, ampliou o desemprego no Brasil e colocou trabalhadoras e trabalhadores para trabalhar em condições desumanas, né? Ao rasgar a CLT, ela compromete a qualidade e a quantidade de empregos no Brasil. A gente tem uma proposta que é o plebiscito revogatório, que é um compromisso de toda a bancada petista, que é colocar para a população decidir se quer ou não manter todas as mudanças que foram feitas nos últimos 2 anos. Mas tem uma outra questão que é importante colocar. Além de rediscutir a reforma trabalhista, quanto representante do Vale do Paraíba, eu quero atuar junto com a RM Vale, com o consórcio de prefeitos, para que a gente consiga propor
uma rediscussão das vocações econômicas para o Vale do Paraíba. Então, a gente precisa trazer propostas, trazer incentivos e propor os debates que possam qualificar a geração de empregos regional, e aí com uma política regional, porque cada município fazendo o seu sem se conversar, aqui no Vale não funciona, porque a gente anda para lá e para cá e vive as outras cidades muito intensamente. Certo. Agora, você fala em revogação da reforma trabalhista. Agora, precisa haver uma reforma, não é? Sim. E qual é a proposta dessa reforma para você? O que você já falou que você acha ruim nessa reforma do Temer, do presidente Temer. Agora, qual é a sua reforma? A reforma trabalhista que a gente propõe, ela é uma reforma que ela fortalece o direito da classe trabalhadora, né? Ela jamais retira nenhum passo a mais. Então, a gente tem entendimentos e pautas como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, né? A gente tem um entendimento que é preciso fortalecer as instituições sindicais, mas numa reforma trabalhista que, acompanhada de uma reforma sindical, consiga reduzir a quantidade de sindicatos que existem hoje, num formato muito ampliado de representatividade. Então, ao invés de pequenos sindicatos, um em cada cidade, sindicatos divididos por ramos e com representatividade regional maior, até estadual ou nacional, dependendo da categoria, né? Isso facilitaria a fiscalização da atuação dos sindicatos, fortaleceria a luta da organização da classe trabalhadora e traria, sem dúvida, uma garantia de aumento salarial real para as categorias todos os anos, de ampliação dos benefícios. A gente defende uma ampliação da licença maternidade, ou seja, as mulheres tendo direito de passar pelo período da amamentação, não que seja opcional os 6 meses, mas que seja, no mínimo, 6 meses. Hoje, no Brasil, a lei deixa que seja 4 meses. Algumas empresas podem optar pelos 6 meses, mas é a opção da empresa. A gente acha que, se 6 meses é obrigatório para a amamentação, é o mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde que a criança tenha de amamentação, então também deve ser o mínimo recomendado pela licença maternidade. Essa reforma trabalhista aprovada, ela liberou, por exemplo, que as mulheres gestantes ou mulheres em fase de amamentação possam estar em ambientes insalubres, o que era antes proibido. Então, revogar a reforma já é garantir que a gente consiga manter o patamar que nós estávamos, né? E sim querer avançar em algumas pautas que antes o Brasil ainda não tinha. Júlia, a gente está falando de um cenário bastante diferenciado dos anteriores nessas eleições, e muito polarizado, e a gente viu a notícia aí de mais um atentado, enfim, tem Marielle Franco, que também sofreu um atentado. Está turbulento, está um cenário bem estranho nessas eleições, e também até nas próprias pesquisas eleitorais a gente está vendo uma certa complicações ali de quem que vai para o segundo turno, enfim. O que diante desse cenário, e ainda mais diante de um movimento também que vem sido fortalecido aí de mulheres reagindo contra o posicionamento de alguns candidatos, mais especificamente contra o Bolsonaro, na atitude dele em algumas falas, como é que você, mulher, se coloca diante desse cenário, e como é que você faz essa análise da sua candidatura? Se você vem sofrendo de resistência, o que você pode passar para a gente da sua experiência nesse cenário atual que nós estamos vivendo nessas eleições, diante de você pleitear uma vaga lá em Brasília, como mulher e também como candidata do PT? Olha, menino, se alguém quiser ampliar o repertório de palavrão, é só entrar lá no meu Facebook e ler os comentários que eu recebo todos os dias de ofensas, porque tem coisas que nem eu imaginava que alguém podia falar para outro ser humano, né? Alguém que você nem conhece. São ofensas das mais absurdas, e em nenhum dos comentários qualquer argumento político contra as propostas que eu coloco. Então, a gente vive hoje a eleição mais importante da história recente do Brasil, e existe uma polarização. A criminalização da política dos últimos anos, né, como ela vem sendo feita, ela fez criar uma sensação de ódio à classe política que estimula essas ofensas, que estimula... Ontem eu estava fazendo campanha, entrei num comércio, e uma senhorinha que nem vota mais, porque ela já está com quase 80, diz que não quer mais votar, pegou o meu panfleto e falou assim: eu sou evangélica, sou muito religiosa, gosto muito de Jesus, mas eu queria que você fosse assassinada. Eu acho que todos os petistas têm que morrer, porque Deus não está com vocês. E se eu
pudesse, eu mesma matava vocês. Então, numa lógica de uma senhora que tinha acabado de me ver, de me conhecer pela primeira vez, eu fui lá, dei bom dia, né, pedi licença, perguntei se eu podia conversar, a gente vê que não é uma eleição comum. O candidato que está aí colocado às frentes da pesquisa, e eu tenho que colocar em muitas aspas, porque a gente entende que o candidato deveria ser Luiz Inácio Lula da Silva, que estaria à frente de todas as pesquisas em todos os cenários, mas como a gente teve uma eleição onde as candidaturas foram manipuladas pelo Poder Judiciário, então hoje a gente tem um candidato que representa o fascismo, representa o machismo, a homofobia, representa o racismo, representa a luta contra a preservação ambiental, contra as comunidades tradicionais, contra os movimentos populares da luta pela terra, e representa principalmente o interesse do agronegócio, né, e representa o interesse da indústria bélica, representa uma série de interesses que não o interesse do povo. É uma eleição muito difícil da gente encarar, mas é uma eleição necessária de se fazer o debate. Algumas pessoas me dizem, Júlia, você é corajosa. Gente, a voz não vai chegar até domingo, tá? Já vou pedindo desculpa, porque a gente está falando já há muito tempo. Mas as pessoas me dizem que é preciso coragem para dizer ele não, para ir para as ruas, para se posicionar publicamente diante de um cenário que você entra numa loja e alguém diz, eu queria poder te assassinar. Te assusta isso, né? Mas aí que tá. Como é que tem sido o seu dia a dia no caso, o pouco tempo, o pouco espaço? É uma atuação maior nas redes sociais? É o corpo a corpo? Como é que tem sido esse cenário? E agora, já chegando quase no domingo das eleições, e na reta final. É na rua, de manhã, de tarde, de noite, também nas redes sociais o tempo todo. O que é assustador é ver a quantidade de desinformação que está acontecendo. O candidato que está às frentes das pesquisas, ele não tem programa eleitoral, praticamente, são alguns segundos, ele não participa de debate, porque está hospitalizado, né, saiu agora há pouco, não participa quase de nenhum espaço, ou seja, as pessoas não o conhecem praticamente, sabem muito pouco dele enquanto candidato. E existe uma indústria de fake news tão imensa, onde até o caso do Lula, lá de 89, da ex-esposa dele, que depois assumiu que recebeu dinheiro do Collor para dizer que o Lula... Até isso está sendo ressuscitado, e tem gente vindo perguntar para mim, é verdade que essa é a ex-mulher do Lula e o Lula abandonou a filha? Olha a fake news que resgataram lá de 89, e a gente ainda precisa trabalhar para desmentir. A última fake news foi a Manuela Dávila com a camiseta Jesus é travesti, né? Que é uma fake news, e daí já foi decifrado ali que usaram uma imagem dela recente, né? Exato. Eu escuto pessoas dizendo assim, Júlia, eu não posso votar no Haddad porque vocês defendem que vocês querem ensinar crianças de 5 anos a fazer sexo. Aí como que você consegue... Viu, Júlia, você, voltando um pouquinho à questão, você disse da questão da demonização da política, né? Por parte do judiciário. Você estava falando da Lava Jato? Não necessariamente, mas também. Se você tem um bicho feio, fedido, horroroso, espinhoso, chato, você não quer chegar perto dele. Né? Você quer ficar muito distante disso. Hoje a política é esse bicho, né? Hoje a política é esse monstro. Isso vem sendo construído muito pela responsabilidade da própria classe política, né? A quantidade de corrupção, a forma como a política foi feita, por existir uma classe política, ou seja, não ser representantes do povo que de fato estão lá, mas representantes de determinados interesses, cria uma distância imensa da população da representatividade que ela coloca em todos os níveis, né? Isso nos níveis municipais, estadual, federal, mas a gente sabe que a Lava Jato ela teve sim um papel importante nesse processo, porque ela escolheu um único alvo para demonizar. E aí, quando você escolhe um único alvo para demonizar, como se esse único alvo fosse responsável pela totalidade de corrupção que existe no país, por todos os problemas sociais brasileiros, fosse responsável, as pessoas colocam, o responsável pelo problema da Petrobras é o PT, como se nunca tivesse acontecido corrupção na Petrobras em outros governos, como se tudo tivesse sido iniciado por um único partido, por uma única
única pessoa. E todos nós sabemos que todos os problemas que o PT teve, enfrentou, e nós fazemos autocrítica sobre isso, mas se o PT fosse o responsável pela corrupção do Brasil, seria um problema fácil de resolver, né? Aniquilar o PT resolveria, mas a gente sabe muito bem que a corrupção no Brasil ela começou desde a invasão dos portugueses, né? Existe uma questão histórica dentro do processo de organização política do país que permite que isso aconteça. Não é luxo do Brasil, isso acontece no mundo inteiro, mas no Brasil é muito enraizado. Então, esse ódio a um partido, esse ódio à política... Esse antipetismo, né? O antipetismo hoje está favorecendo que as pessoas não votem. Elas não estão votando porque necessariamente elas concordam com o coisa. Elas estão votando porque elas discordam de um partido político. Não é nem do Haddad, porque o Haddad é uma pessoa que ele, por si só, não carrega um histórico de corrupção ou de qualquer escândalo. Foi foi o melhor prefeito que São Paulo teve. Tive a honra de trabalhar na gestão do Haddad junto com o Eduardo Suplicy. E ele acaba sofrendo a questão do antipetismo. O que a gente pede é que para as pessoas olhem as propostas do coisa, né? Avaliem no que estão votando e vou além. Mais preocupante, porque eu duvido muito que esse homem possa ganhar as eleições, mas o mais preocupante é quantos parlamentares ele arrasta com voto de legenda e que vão colocar as ideias dele no Congresso Nacional. E aí mora o perigo. É uma questão hoje que se discute muito, né? É após a eleição, né? E a governabilidade, né? Quer dizer, tendo vitória de Haddad ou de Bolsonaro, a gente vai viver momentos difíceis, principalmente porque o país vive uma grande crise econômica, né? Como é que você está avaliando esse cenário? A composição do Congresso hoje ela é feita para que exista uma necessidade de governabilidade absurda, né? A forma como é composto, a forma como a eleição é tida da proporcionalidade, a forma da composição das bancadas, ela obriga que o gestor tenha que negociar. O problema é que os parlamentares sempre foram tão corruptos que a moeda deles de troca sempre foi a corrupção, né? Então, para que conseguisse negociar, entre eles negociam os votos, se organizam, tudo por meio de uma grande corrupção. Então, você defende uma reforma política. A gente sempre defendeu uma reforma política. Na verdade, o Partido dos Trabalhadores é o partido que mais defendeu uma reforma política no Brasil. A dificuldade da governabilidade fez com que nós não conseguíssemos colocá-la em pauta, assim como outras reformas, nas gestões do Lula e da Dilma, porque existia uma necessidade emergencial de acabar com a fome, de acabar com o desemprego e de voltar a investir em educação pública. Então, foram essas as prioridades. Gostando ou não, eu tenho várias críticas a isso também. Acredito que as reformas deveriam ter sido prioridade, mas, na verdade, esses governos optaram por acabar com a miséria. E a governabilidade hoje ela atrapalha a gestão de qualquer pessoa. Eu entendo que, um absurdo de uma vitória do coiso, a situação ela vai virar muito mais de resistência do que de governabilidade, porque ele já se coloca contra a legitimidade do Congresso, né? Ele diz em alguns pronunciamentos que, se ele é eleito em primeiro dia, ele iria querer acabar com o Congresso Nacional. Então, seria difícil até que existisse diálogo diante de um homem que ele é opressor, é fascista e não respeita as instituições democráticas. Ele entende que a intervenção militar e um golpe a partir de um regime não democrático, autoritário e opressor é a solução para um país de 200 milhões de brasileiros que tem muita cultura, muita arte, muita diversidade que precisa ser respeitada. Muito bem. Bom, faltando 5 segundos ainda, já passa rápido. Eu vou deixar aqui mais esse 1 minutinho final, Júlia, para você poder se dirigir diretamente a essa câmera que está voltada para você e falar diretamente para o eleitor, como você mesmo citou, muita gente ainda está indecisa. Enfim, agora o tempo é seu, 1 minutinho a mais. Obrigada. Eu quero convidar todo mundo para conhecer nossas propostas nos sites, no Facebook, Júlia Martim. Meu número é 1320, eu sou candidata a deputada federal, porque eu entendo que o Vale do Paraíba precisa ter uma representatividade em Brasília que defenda os interesses da população e não os interesses da elite, do agronegócio e do grande empresariado, dos bancos. E é por isso que eu estou pedindo o apoio de todas as pessoas. É mais do que pedir o voto, é pedir a confiança e a participação.
ganhando. O que eu peço é que as pessoas participem desse projeto, colaborem com um mandato que é da nossa região, é do povo do Vale do Paraíba e não pertence a uma única pessoa. O que a gente quer construir é um projeto que consiga lutar por mulheres, por jovens, por emprego, por saúde pública gratuita e de qualidade e para defender as riquezas que o Brasil tem. É isso, muito obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos, bons trabalhos aí nessa reta final e boa sorte. Obrigada, muito obrigada. Olha, essa foi a última entrevista dessa série de entrevistas que nós fizemos com os candidatos. Todo o conteúdo está no Facebook e também no nosso portal, sprriomais.com.br, que você lá acompanha as entrevistas anteriores e também já também estará a entrevista na íntegra da Júlia. Lembrando que esse conteúdo também está disponível no Facebook da SP Rio Mais, junto com o Facebook do Jornal O Vale. Faremos a cobertura completa das eleições no domingo, já a gente dá mais detalhes, mas daqui a pouco então a gente segue, né, com as informações. Nós vamos para um breve intervalo, na sequência nós trazemos aí a continuidade com destaque da política, com destaque da nossa região e também com os destaques do esporte. Por isso, permaneça conosco na audiência. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com o Jornal Abre Aspas, na edição desta quinta-feira, e vamos então continuar com as informações das eleições, até porque o Ibope, ele divulgou ontem o resultado de mais uma pesquisa de intenção de voto na eleição presidencial. A gente até conversou, né, que agora nos últimos dias é pesquisa para tudo quanto é lado, já teve uma outra do Instituto Paraná, enfim. Todo dia vai ter uma pesquisa até o domingo, né? Até as pesquisas de boca de urna também, enfim. A pesquisa essa do Ibope foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Estado de São Paulo. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, permanece em primeiro. Em 20 de agosto, ele tinha 20% das intenções de voto. No dia 1º de outubro, estava com 31% e agora tem 32%. Fernando Haddad, candidato do PT, tinha 4% em agosto. Na última pesquisa, estava com 21% e agora tem 23%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 9%, foi para 11% das intenções e agora está com 10%. Geraldo Alckmin, do PSDB, estava com 7%, depois 8% e agora tem 7%. Marina Silva, da Rede, estava com 12%. Na última pesquisa, estava com 4% e agora permaneceu com 4%. João Amoedo, do Novo, marcava 1%, ficou com 3% e agora está com 2%. Henrique Meirelles, do PMDB, estava com 1%, ficou com 2% e continua com o mesmo índice. Álvaro Dias, do Podemos, estava com 3%, depois passou para 2% e agora está com 1%. Cabo Daciolo, do Patriota, começou a pesquisa com 1%. No último levantamento, estava com 1% e permanece com o mesmo índice. Guilherme Boulos, do PSOL, tinha 1%, ficou com 0% e continua com 0%. Vera Lúcia, do PSTU, tinha 1% em agosto, foi para 0% e manteve o resultado. João Goulart Filho, do PPL, tinha 1%. Não foi citado pelos entrevistados na última pesquisa e agora está com 0%. Emael, do Democracia Cristã, tinha 1%, caiu para 0% e agora continua com 0%. No dia 20 de agosto, 29% dos entrevistados disseram que iriam anular ou votar em branco. Esse número foi a 12% na última pesquisa e agora são 11%. Não declararam o voto ou não sabem em quem votar. Eram 9% em agosto, depois 5% e agora são 6%. Além disso, o Ibope também pesquisou a rejeição dos candidatos. Acompanhe os números. Jair Bolsonaro tem de rejeição 42%, Fernando Haddad 37%, Marina Silva 23%, Geraldo Alckmin 17% e Ciro Gomes 16%. 3% dos entrevistados votariam em qualquer um, 7% não sabem ou não responderam. A pesquisa também simulou cenários para um possível segundo turno. Veja os resultados.
Em um segundo turno entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, 43% disseram que votariam em Haddad e 41% em Bolsonaro. Eles estão tecnicamente empatados. Brancos ou nulos, 12%. Não souberam ou não opinaram, 3%. No cenário entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, 46% votariam em Ciro, 39% em Bolsonaro. Brancos ou nulos foram 13%. Não souberam ou não opinaram, 3%. Se os candidatos fossem Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro, 41% dos entrevistados responderam que votariam em Alckmin e 40% em Bolsonaro. Os candidatos estão empatados. Brancos ou nulos somam 16%. Não souberam ou não opinaram, 3%. Em um segundo turno entre Jair Bolsonaro e Marina Silva, Bolsonaro teria 43%. 39% votariam em Marina. Eles estão tecnicamente empatados. 16% votariam branco ou nulo. E 2% não souberam ou não opinaram. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e foram ouvidas 3.010 pessoas entre os dias 1º e 2 de outubro. E nesse domingo, em parceria com o jornal O Vale, teremos uma cobertura especial das eleições e você é o nosso convidado especial. A cobertura completa, então, você acompanha neste domingo, a partir das 10 horas da manhã já estaremos ao vivo com a transmissão aqui dos estúdios e com a parceria com o Jornal Vale, também a equipe de repórteres pelas zonas eleitorais, né, acompanhando toda a votação no domingo. E é interessante porque é uma cobertura especial com o voto regional. A gente vai acompanhar também os candidatos aqui da nossa região e o posicionamento deles, como é que eles estão aí quando eles forem votar, enfim, todo esse acompanhamento também acontece no domingo. E depois, ao longo de todo domingo, tá? E depois, às 5 horas da tarde, nós retornamos ao vivo com um jornal, abre aspas, especial, trazendo convidados aqui a essa bancada e também, além das reportagens de rua, enfim, uma cobertura muito grande e completa das eleições 2018 em parceria com o jornal O Vale. E você é o nosso convidado especial, por isso acompanhe a nossa programação no site sprriomais.com.br e na nossa fanpage do Facebook da SP Rio Mais. Muito bem, final de semana chegando, nós estamos aí no pré-sextão, né? A pré-sexta-feira, quinta-feira tem muita gente já pensando no final de semana. Para o taubatiano já é uma antecipação aí, muita gente vai emendar, né? Hoje é feriado, já emendou já para sexta, enfim, como é que vai ficar o tempo para hoje? Ontem nós tivemos uma chuva forte aqui na região de Taubaté e São José, causou bastante estragos aí em vários locais, casas destelhadas, muitas árvores aí acabaram com galhos caídos, enfim, situação bem complicada. E hoje vai permanecer essa chuva forte. Caio Souza é quem vai comentar as informações. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes. E a passagem de uma frente fria pelo mar vai dar um alívio nesse calor aí que a gente tem sentido nos últimos dias. Hoje nós teremos um dia de céu predominantemente nublado e com possibilidade de chuva fraca a moderada e isolada a qualquer momento. E por causa da maior nebulosidade, as temperaturas estarão em declínio. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 25 graus apenas. Já na capital paulista teremos 24, no litoral norte 24 também, e na Serra da Mantiqueira 17 graus de máxima. E as temperaturas vão caindo ao longo do dia. Essa máxima que eu disse agora deve ser registrada aí próxima do meio-dia. E depois disso, é ladeira abaixo nas temperaturas. Só para dar um exemplo, a temperatura mínima aqui na região do Vale do Paraíba pode chegar até aos 18, 17 graus, que já dá um bom alívio aí no calor, principalmente na madrugada. E só adiantando um pouquinho o tempo para o restante da semana, e já vou adiantando que vai ser de tempo instável, temperaturas em declínio ainda amanhã e possibilidade de chuva a qualquer momento.
Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio, pelas informações. E agora a gente confere a capa do Jornal Vale desta quinta-feira. Você vai agora ver na sua tela aí a manchete que traz o superávit, né, da região do Vale do Paraíba, que alcançou 3 bilhões e meio de dólares na balança comercial, de acordo com números do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E este é o destaque do editor de economia, o Xandu Alves, e nós vamos direto para a redação do Jornal O Vale, trazendo aí mais detalhes, o próprio Xandu. Muito bom dia, Xandu. Alô, amigos e amigas, Jornal Abre Aspas. Vale do Paraíba tem superávit de 3,5 bilhões de dólares na balança comercial, diz o governo federal. A região metropolitana do Vale do Paraíba alcançou um superávit de 3,5 bilhões de dólares na balança comercial neste ano, de janeiro a setembro. O resultado é fruto de exportações de 8,083 bilhões de dólares e importações de 4,532 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. No entanto, as 16 cidades da região que exportaram em setembro atingiram um volume de 846,8 milhões de dólares, que representa uma queda de 30,30% ante o montante de agosto, de 1,2 bilhão de dólares. Por outro lado, o valor é 19,27% maior do que o resultado de setembro do ano passado, com exportações de 710 milhões de dólares. É isso, um grande abraço. Xandu Alves para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu. E a gente permanece então no cenário econômico. Vamos aos indicadores econômicos. Há poucos dias aí do primeiro turno das eleições presidenciais, o dólar comercial vem emendando aí, né, Zé, uma queda na outra, e já perdeu quase 4% nessa semana, fechando abaixo de 3,90 ontem. A bolsa já acumula aí uma alta de quase 5% nessa semana. Ontem, você acompanha aí os números na sua tela, a moeda norte-americana caiu 1,18%, vendida a R$ 3,88. Já o dólar turismo fechou negociado a R$ 4,04 e uma queda de 2,41%. O principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, subiu 2,04%, após ter avançado quase 4% na véspera, em meio a essas especulações sobre o desfecho das eleições. O governo federal decidiu adiar o início do horário de verão para o dia 18 de novembro. A decisão do presidente Michel Temer deve ser publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias. O presidente atendeu a um pedido do MEC, o Ministério da Educação, para não prejudicar os estudantes que vão fazer as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que já acontece no mês que vem. O horário de verão estava previsto para começar no dia 4, justamente na data da primeira prova do exame. Já a data final do horário de verão permanece para o terceiro domingo de fevereiro de 2019. Os relógios eles deverão ser atrasados em 1 hora na madrugada de sábado, dia 16, a partir da meia-noite. Bom, vamos falar de esportes, vamos mudar um pouquinho de assunto, e até porque os destaques, quem vai trazer aí para você, amigo que acompanha o Jornal Abre Aspas, é o Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Zé. Vamos às principais informações esportivas desta quinta-feira. Ontem, em jogo válido pelas quartas de final da Libertadores, o Palmeiras eliminou o Colo-Colo em um jogo relativamente tranquilo na Arena Palmeiras. O time devolveu o placar aplicado no Colo-Colo lá no Chile por 2-0, com gols de Dudu e Borja. O Palmeiras fez um jogo muito tranquilo, diferente do que foi nas oitavas de final contra o Cerro Porteño. O Filipão alterou a tática do time, colocando o Dudu mais centralizado. Dessa maneira o time não sofreu. O Colo-Colo sequer criou chances contra o Palmeiras. O Palmeiras agora está classificado para a semifinal e deve pegar aí o vencedor de Boca Juniors ou Cruzeiro. Ontem 3 times brasileiros também jogaram pela Copa Sul-Americana, começando por Botafogo e Bahia. O jogo foi 2-1 no estádio Newton Santos para o Botafogo. Com esse resultado, o jogo foi para os pênaltis, onde o goleiro do Bahia, Douglas, brilhou defendendo 2 cobranças, inclusive a última e decisiva. Com esse resultado de 5-4 nos pênaltis, o Bahia se classificou para as quartas de final pela primeira vez em sua história da Copa Sul-Americana, onde vai enfrentar o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, outro time brasileiro que jogou ontem, venceu o Caracas da Venezuela por 2-1 na Arena da Baixada.
O Atlético já tinha vencido lá na Venezuela por 2-0. Então, mais uma vez, um time brasileiro fazendo um jogo relativamente tranquilo em casa, com o placar a seu favor. O jogo foi tranquilo e os gols do Atlético foram marcados por Marcelo Cirino e Lodi. Ontem também tivemos jogos da Liga dos Campeões da Europa. E 2 craques brilharam novamente, Neymar e Messi. Desta vez, Neymar, jogando contra o Estrela Vermelha, marcou seu primeiro hat-trick na vitória de 6-1 do time do PSG, jogando aí em seu estádio lá na França. O destaque fica com o Neymar, que marcou não 1, mas 2 gols de falta, inclusive belíssimos gols, e agora está com 30 gols na Champions League, passando a marca do brasileiro Kaká. Ele está apenas atrás de Rivaldo, que é o maior brasileiro artilheiro da Champions League com 31 gols. O artilheiro geral e da Champions que mais marcou gols na história da Champions é Cristiano Ronaldo com 121 gols. Outro jogo interessante que aconteceu ontem também pela Champions League foi a vitória do Barcelona sobre o Tottenham jogando em casa, no Camp Nou. O time venceu o Tottenham por 4-2, com 2 gols de Messi que levou com maestria o Barcelona a mais uma vitória e também um gol do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho também deu uma assistência para Rakitic no segundo gol, inclusive um belo gol de voleio. Bom Zé, Rodrigo, essas foram as notícias do esporte de hoje. Um abraço, Douglas Cruz para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Douglas. E pela Copa Paulista, o Taubaté decepcionou a torcida aí, ficou no empate por 0-0 com o Novo Horizontino ontem no estádio Joaquinzão. A partida foi válida pela segunda rodada do Grupo 8, na segunda fase da Copa Paulista. Na primeira rodada, o time comandado pelo técnico Marcelo Martelotti já havia empatado por 1-1, fora de casa contra o 15 de Piracicaba, e estava animado aí com a possibilidade de uma vitória, né? Em casa, as coisas, porém, não saíram como o time esperava. No primeiro tempo, o Taubaté foi melhor, mas criou poucas oportunidades de gol. O time da região teve mais posse de bola e controle da partida, mas só chegou com razoável perigo em apenas 2 oportunidades. Depois do intervalo, o jogo ficou mais aberto e o burro da Central começou pressionando mais, embora ainda sem a objetividade necessária para abrir o placar. Acabou que nenhuma das 2 equipes teve eficiência suficiente até o final da partida para sair de campo com a vitória. Está vendo alguns lances do jogo de ontem entre Taubaté e Novo Horizontino, válido aí pela Copa Paulista. Com o resultado, o time da região caiu para o 3º lugar da chave, já que no outro jogo, o 15 de Piracicaba venceu o Ituano fora de casa por 2-1 e foi a 4 pontos, deixando o time de Itu com 3, Taubaté com 2 e Novo Horizontino com 1. Agora o Burrão volta a jogar em casa no próximo sábado, quando recebe o Ituano, a partir das 3 horas da tarde, pela 3ª rodada da Copa Paulista. Muito bem, a gente encerra o jornal aqui, Zé, agradecendo mais uma vez, né, a audiência de quem está nos acompanhando, lembrando que haverá essa cobertura especial das eleições e você é convidado a interagir conosco, a participar nesse domingo, né, Zé? É isso aí. Até amanhã, Rodrigo. Até amanhã. Obrigado pela audiência. Você, amigo ouvinte, amigo internauta. Lembrando também que tem um aplicativo da Rádio SP Rio que você baixa gratuitamente no seu celular, no seu tablet. E você acompanha online, ouvindo também a nossa transmissão. E tem um portal novo, né? spriomais.com.br, um portal que está mais clean, mais bonito, mais interativo também, mais fácil também de você encontrar as notícias. Por isso, vai lá, acesse e confira esse portal novo, spriomais.com.br. Uma ótima quinta-feira para todos. A você, taubatiano, um ótimo feriado. A gente se encontra amanhã, sexta-feira. Até mais.